Boa noite a todos, do Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Respostas à pressa. Evite a impaciência, você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma, fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam o seu caminho. Que assim seja. Meu boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus possa envolver a todos os corações aqui presentes nesse instante e que a misericórdia infinita de Deus nosso Pai alcance a todos nós. Que possamos nesse instante então, num processo
de internalização, de nos internalizar, de buscarmos ao Criador, ao Pai amado, possamos nos ligar a esse Criador Supremo, nos envolvendo nas energias salutares, que agora somos, cada um de nós, beneficiados. Pai de amor e bondade, queremos, Senhor, te agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade a cada um de nós concedida. Obrigada, Senhor, por todo amparo e proteção que recebemos, Senhor, do Teu amor, desde o instante em que acordamos até o presente momento. Agradecemos-te, Senhor, pelas mãos amigas dos nossos anjos guardiões, espíritos protetores e familiares, que estão sempre juntos de nós, nos intuindo e nos inspirando no bom proceder. Agradecemos-te, Senhor, infinitamente, por este momento que agora vivemos, por essa tranquilidade, por esse bálsamo que enche os nossos corações. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Que na noite de hoje, Pai amado, a mensagem consoladora e esclarecedora do Mestre Jesus possa vir ao nosso encontro, às nossas necessidades, às nossas dificuldades, nos trazendo a coragem, a resignação e a esperança para seguirmos adiante. Sendo assim, pedimos à equipe espiritual que dirige os nossos trabalhos a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E a palestra da noite de hoje é com o nosso irmão Laércio, trabalhador da casa, que os bons espíritos lhe inspirem. Que assim seja. Boa noite a todos. Saudações fraternas a todos nós que aqui nos aconchegamos na noite de hoje para mais uma vez desfrutarmos destes breves instantes que aqui estamos. Sempre Jesus, quando acompanhamos a prece, esta que nos abre os canais dos céus, permitindo a cada um de nós acesso às dimensões superiores, onde encontramos aí, na ressonância, na acústica dos nossos pensamentos, a presença do Divino Amigo Jesus, que com seu manto de amor chega até nós. E é justamente na nossa fala de hoje que preparamos recados do coração, que faz parte da obra de Bezerra de Menezes, de Carlos de Luca. Bezerra, nosso amigo aí de todas as horas também, né? Sempre nos brinda com mensagens maravilhosas, nos acolhendo, cuidando, continua cuidando de nós, né? Ele que foi médico, então, na sua reencarnação, e ele continua sendo um dos médicos divinos, cuidando das nossas almas. Recados do coração, né? E diante as dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje, elas fazem parte de um conjunto de dificuldades que nós criamos em tempos remotos, em tempos recuados,
Quando então decidimos o que queríamos para o porvir, que é hoje, lembrando que nós somos espíritos imortais e que já viemos transitando em planos materiais há muito tempo. Somos espíritos milenares, então a nossa história é longa. Esta é mais uma experiência reencarnatória que nós estamos tendo. Então muitas dificuldades que nós estamos defrontando hoje foram motivadas por escolhas que nós fazemos em tempos passados, em tempos remotos. Assim como as escolhas que nós estamos fazendo nos dias de hoje vai ter consequências no porvir. E daí que muitos mensageiros de Jesus trazem até nós, através de mãos abençoadas, por exemplo, como as de Chico Xavier, lições, mensagens de renovação, de esperança, para que as nossas escolhas de hoje sejam mais iluminadas com estas instruções que chegam até nós e pautadas na obra do Evangelho, na obra do Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Quando amplia a nossa visão para além desta existência, permitindo o nosso acesso a essa antevisão do mundo espiritual, como passageiros que somos na vida, nessa presente existência. Então, esses obreiros de Jesus, eles continuam incansavelmente em nome do Mestre, nos auxiliando, nos inspirando, nos exemplificando, como o próprio Cristo, quando aqui esteve junto a nós, para que possamos decidir e fazer escolhas mais assertivas na vida, visando a vida maior, a vida além desta vida. E Bezerra de Menezes, nesta obra Recados do Coração, só o título já nos dá um sentido maior, Recados de coração para coração, Ele já começa, num dos seus recados, falando-nos do fortalecimento da nossa fé através da oração. E veja, todo e qualquer trabalho que nós fazemos na casa espírita sempre é antecedido de uma prece, de uma oração, assim como a finalização de um trabalho. Então a prece, é a confiança em Deus que Ele vai nos dizer diante das dificuldades atuais que se agigantam à nossa frente, aos nossos pés, para que possamos, através da prece, abrir os canais da alma, abrir os olhos da alma para Deus. Ele vai falando isso, pois que assim o fazendo, nunca nos faltarão os recursos espirituais, a presença da espiritualidade superior, a providência divina para atender às nossas necessidades. Então essas presenças, esses recursos, durante a travessia da nossa jornada, haverão de estar nos fortalecendo, nos encorajando. Ele diz que a prece é para termos bom ânimo diante do pessimismo que hoje defrontamos no nosso mundo social. Veja, a prece para ter do bom ânimo. Quando acordamos, quando saímos para o nosso trabalho, ou seja, para onde for, sempre nos utilizar do recurso da prece, porque a prece sempre vai nos levar para um lugar diferente daquele que comumente nós estamos aqui no mundo. A prece é uma conversa com Deus, na nossa linguagem, na nossa intimidade. A prece é uma conversa simples com Jesus. E sempre que esses dois nomes, Deus e Jesus, estão na nossa mente, cria automaticamente uma atmosfera melhor, dissipa maus pensamentos, maus sentimentos e nos fortalece aos bons. Quando lembramos lá no livro Boa Nova, em que Humberto de Campos vai falar com Bartolomeu, que foi um dos discípulos de Jesus, e Bartolomeu representa muitos de nós nos dias de hoje.
E ele se encontrava muito triste, ele tinha uma tristeza constante com ele que ele não sabia explicar. Volta e meia Jesus deparava-se com ele em profundas reflexões. Um dia ele se aproxima de Bartolomeu. Bartolomeu, que tristeza é essa? Né? E ele fala justamente isso, né? O mundo está tão deturpado, mestre, há crimes de toda ordem, há roubos, há violências, há enganos, há uma série de ilusões, e esse cenário me entristece. E Jesus diz para ele: mas Bartolomeu, a nossa doutrina é da boa nova, da boa notícia. Você já viu uma boa notícia não trazer alegria? A boa nova é a boa notícia que nos enche de esperanças. E ele, sim, mestre, eu compreendo as suas lições que iluminam nossos pensamentos, mas o Evangelho nos exige tanto sacrifício, mestre. E o mestre responde: a verdade não exige sacrifício. A verdade modifica, a verdade transforma, não exige sacrifício, né? E ele vai falando, mas tinha algo ali de peculiar na queixa de Bartolomeu, e talvez muitas das nossas queixas, né, que ele passa a ser um personagem que representa muitos de nós. E Bartolomeu diz assim: e os negócios do mundo, mestre, quando não são favoráveis para nós? E aí Jesus pergunta: qual é o maior negócio do mundo, Bartolomeu? O maior negócio do mundo é Deus. E é para Deus que devemos converter, canalizar todas as nossas atenções. Imaginas, Bartolomeu, pensas tu que eu não tenho a certeza absoluta do reino de Deus? Que eu vim a esse plano sem essa certeza absoluta? E ele vai, né, modificando os pensamentos daquele jovem. Então, tudo que nós estamos fazendo na travessia dos mundos é para que nós nos aproximemos de Deus. E aí a prece, como diz o nosso querido Bezerra de Menezes, ela nos protege, ela é um escudo diante desse negativismo que predomina na nossa sociedade. É aquele alimento espiritual que robustece as forças, diz ele, para não recuarmos diante dos problemas que nós nos defrontamos no nosso dia a dia. Afinal de contas, disse Jesus, no mundo só tereis aflições. Vivemos aflitos por N motivos, né? E ele vai dizer que a prece é esse alimento espiritual que robustece o espírito para não recuarmos diante das provações, diante das expiações do nosso caminho. É aconselhar-se com Jesus. Olha as palavras de coração para coração que vem de Bezerra de Menezes. A prece é um aconselhamento com Jesus. Na prece nós formulamos e perguntamos nas situações que nós vivenciamos: Jesus, que farias tu na situação em que eu me encontro? Sabe, é perguntar isso diariamente quando nos deparamos com algo difícil. E na acústica do nosso pensamento, da nossa consciência, o Mestre vai agir. E nós vamos ter elementos ali para melhor lidarmos com as situações, porque aí nós nos encontramos com força, que a prece é esse alimento que necessita. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Cristo vai dizer: eu sou o jardineiro divino, que cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Pensemos nisso.
nesse silêncio em que estamos aqui, compenetrados, Jesus, o jardineiro divino, atua em nossas almas nesse silêncio. É este socorro espiritual onde deveremos encontrar o refúgio das nossas aflições. Descansemos as nossas aflições em Jesus, mas não é um descanso numa rede, é um descanso no trabalho do bem. Nós descansamos as nossas aflições quando agimos do bem. Mas dá um exemplo, Laércio. Quando secamos lágrimas de alguém que chora mais do que nós, as nossas próprias lágrimas serão secadas por Deus. O primeiro que bate à porta dos nossos corações quando assistimos a outro é Deus, que já nos atende primeiro. Então, alguém que chora mais do que nós, tenhamos a certeza de que Deus estará secando as nossas próprias lágrimas, porque Deus utiliza do próprio homem no seu relacionamento para servir no movimento de solidariedade, de caridade, que é o amor em ação entre todos nós necessitados. Somente em Deus, Bezerra falando, pode vir a solução dos intrincados problemas que nos envolve o espírito. Somente em Deus, intrincados problemas que nos envolvem, porque é a lei divina, é a justiça divina atuando em nossa própria consciência. Nenhum de nós, no entanto, por mais que julgamos estar passando por alguma situação de injustiça, e aí uma fala de Emmanuel, nenhum de nós se encontra injustiçado na vida. Decorrente do quê? Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar das causas das aflições, das causas atuais e daquelas que não fazem parte do conjunto das ações nossas na vida presente, haveremos de encontrar e recuar a nossa visão para vidas passadas, causas das nossas aflições devido às vidas passadas. Então, no campo da justiça divina, nenhum de nós está passando algo de forma injusta. Não somos injustiçados, E aí que, como Deus é amor, conforme nos apresentou o evangelista João, é forçoso concluir que só o amor, e só no amor, nós podemos solucionar, nos libertar dos sofrimentos que se abatem sobre nós. E como que isso se liberta no nosso dia a dia? Então, mais uma vez, Deus é amor. Isso não temos dúvida. Porque está no mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos ama do jeitinho que somos. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Deus nos criou por amor. Então o amor é a essência divina, e só o amor nos liberta, só o amor nos cura, efetivamente falando, dos sofrimentos que se abatem sobre nós. Quando nos dispomos a socorrer alguém nas suas aflições físicas ou morais, o socorro de Deus passa primeiramente por nós. Olha que interessante isso, Por isso que Jesus vai dizer no segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Nós não conseguiremos chegar a Deus sem o próximo, sem amar o próximo.
O próximo é a nossa ponte para Deus. E a moeda que nos assegura isso é o bem, é o amor. Não tem outro caminho. Jesus deixou claro isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se ilumina se não for por este, o seu Evangelho, a boa nova que nos enriquece de esperança. É a maior terapia que nós possamos pensar nos nossos dias, a terapia do amor. O amor continua sendo a receita que os bons espíritos continuam nos oferecendo para aqueles que buscam socorro espiritual para qualquer problemática de saúde. Eu sempre costumo dizer que eu nunca vi Jesus dar qualquer espirro, ter rinite, sinusite, essas ites da vida que nós nos deparamos, porque é um espírito puro, né? E o seu corpo corresponde à pureza espiritual, imunidade sempre 100%, né? Não tem alteração, né? Como as nossas que diante das circunstâncias que nós vivenciamos, nós estamos melhores ou melhores, mais irritados, menos irritados, mais depressivos, menos depressivos, o humor alterado para isso e por aquilo. Então nós mexemos em todo esse campo fisiológico, começando da psique para o corpo, né? É a terapia do amor. Muitos estão enfermos por se crucificarem nos pregos da culpa. Olha isso. Por mais abnegados que sejam, né, os médicos no atendimento, não conseguem dar conta porque a culpa é do espírito. E não tem remédio melhor do que o arrependimento. E para arrepender-se, tem que botar um pé na humildade. Não tem jeito. Remédio nenhum cura a culpa. E é um problema sério de muitos de nós que nos defrontamos. Quantas vezes nos sentimos culpados por isso, por aquilo? Quantas vezes ouvimos alguém dizer: tu me desculpa de eu ter falado assim, tu me desculpa por eu ter agido assim, tu me desculpa, eu não posso tirar a tua culpa. A culpa foi você mesmo que plantou em seu coração. E muitos se crucificam por aí, né? Então o arrependimento, esse sincero sentimento de reparação das faltas, que a humildade vai cicatrizar as feridas da alma, é o arrependimento. Dizem os Espíritos com relação ao amor: o amor acalma e dissolve tensões, alegra e tonifica o coração. O amor vitaliza e fortalece as células de defesa do organismo. O amor traz a esperança e recupera as forças. Somente o amor dá sentido à vida. Com aquele que ama, tenha fortes razões para continuar vivendo através da alegria de servir ao próximo. E quando falamos em amor, né, e a nossa referência de amor é o Cristo, né? Eu vos dou o meu amor, que é só o que ele tinha para dar, não tinha outra coisa. Ele não precisa. Nós não precisamos mais de outra coisa. Amor. Eu vos dou o meu amor, diz o Mestre, né? Então, nossa referência é o Cristo, mais próxima, né? Porque Deus, assim, é complicado nós adentrarmos na essência divina de Deus. Estamos caminhando para isso. Tanto que Allan Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos: se nós um dia veremos a Deus, obviamente não com os olhos físicos, né? E os Espíritos respondem: sim, veremos a Deus. E nós temos uma colega de estudo que diz assim: eu estou louca para ver Deus, mas é preciso que a gente desenvolva sentidos espirituais para que isso aconteça. E nós estamos nesse processo de evolução para desenvolver justamente esses sentidos espirituais, essa elevação espiritual.
É isso que vem tratar o Espiritismo, da nossa origem, da nossa natureza, do nosso destino e da relação entre esses dois planos da vida, entre o mundo espiritual e o mundo material. O que seríamos de nós se não tivesse constantemente a intervenção do mundo espiritual sobre os nossos pensamentos e sentimentos? E é por isso que, por misericórdia divina, Deus coloca um anjo da guarda, um espírito de ordem superior ao ladinho de cada um de nós. Todos temos um anjo da guarda ao nosso lado. Podem conversar com ele através da prece. Ele está sempre ali para nos ouvir. Sempre. Nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, muito próximo de nós. Recordemos da carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, quando ele vai dizer que o amor tudo crê, tudo supera, tudo espera. O amor não é invejoso, é engenhoso, tem paciência. Tudo isso faz parte do conteúdo do amor. Então, é neste campo de vibrações sublimes, é em Jesus que nós vamos encontrar todos os remédios que nós precisamos. Porque o Evangelho é, ao mesmo tempo, a vacina que previne e o remédio que cura. Mas não previne e não cura se a medicação não é tomada. Se toda essa prescrição do Evangelho nós não formos à farmácia comprar, pegar a medicação, nada disso vai ter solução. Se faz urgente necessário pegarmos a receita do médico dos médicos, Jesus, pegar a receita e irmos até a farmácia do nosso coração. Nesta farmácia que está toda a medicação que nós necessitamos do nosso Mestre Jesus. Quais remédios? E na farmácia do coração, nas prateleiras, os remédios estão em ordem alfabética. Então está lá uma medicação chamada amor, uma medicação chamada arrependimento. Vai pegando as caixinhas lá: benevolência, caridade, doação, fé, humildade. Tem a medicação da indulgência, da tolerância, da paciência. Todas essas medicações é preciso que a gente visite a farmácia do nosso coração para pegar. De graça. A gente não sai do médico ali, quem não conhece a Provida aqui, né? E já não sai com a receita, já não vai na farmácia, já não compra, já não sai tomando a medicação. Imagine a medicação divina que está em nosso coração para nos curar a alma, espírito, nos libertar. O remédio do perdão, por exemplo, alguém vai ler na bula: quanto eu tenho que tomar? E está lá na bula: 77 vezes 7 vezes por dia. Essa é a medicação do perdão. A medicação da humildade, 24 doses por dia. Está lá. Remédio da benevolência, da tolerância, da paciência. Temos que visitar essa farmácia mais vezes para nos curarmos, para nos libertarmos, para enfrentarmos as nossas dificuldades inerentes à condição espiritual em que nós nos encontramos.
Nós muito queremos a cura do corpo físico. Sim, é justo que procuremos isso, porque não há mal nenhum em procurarmos o bem-estar e o conforto da matéria. Mas como diz a prece de Cáritas, que a nossa alma, ao sair daqui, saia mais cristalina, mais límpida, mais branca, mais elevada, mais iluminada. Então a gente está falando da alma. Porque por mais que a gente queira, nós não vamos ficar aqui por muito tempo. Né? A nossa passagem é obrigatória, graças a Deus. Né? Imagina eu me arrastando por 200 anos aqui, 200 anos de vida. Né? Não dá. Então, diz Bezerra, reflita isso, reflita nessas coisas. O Evangelho é a terapia que tem o efeito terapêutico mais incrível que nós possamos imaginar. Basta começar a tomar em doses homeopáticas todo dia e os efeitos vão se fazer. Um remédio fantástico que nós fazemos no meio espírita, que é o Evangelho no Lar, que aí todos, família ali, estão bebendo daquelas medicações em conjunto, que é maravilhoso, né? É maravilhoso. Quando nós vamos exercitar a prece, por exemplo, num primeiro momento parece que ela não acontece, porque tem muito barulho na nossa mente, tem muito barulho do mundo aqui, e isso atrapalha, isso gera um ruído. Mas insista na prece diária, aquela conversa simples, e isso vai afinando, vai nos dando sintonia, e a gente ao longo do tempo vai começando a perceber algo diferente. Aqui, aquele barulho já não faz tanto barulho, até que a gente encontre nesses momentos aquele silêncio absoluto, em que Jesus, como jardineiro, cultiva as nossas almas. Essa é a nossa maior riqueza em termos de eternidade. Veja, não busquemos afanosamente as glórias terrestres, vai dizer Bezerra. Essas passam rapidamente e às vezes por elas nós acabamos pagando um preço muito, muito elevado. Às vezes comprometemos uma reencarnação. E não raras vezes plantamos uma semente que vai gerar uma expiação dolorosa mais na frente. Nas questões passageiras da vida terrena, roubando-nos a nossa própria intimidade. Cuidemos com mais afinco, diz Bezerra. Os únicos bens que levaremos em nossa viagem de retorno à casa, de retorno ao mundo espiritual, quando do processo de desencarnação pelo fenômeno da morte. Sejamos ricos de atitudes amorosas, diz ele, pois somente elas tornam a vida mais feliz. E vistam o nosso passaporte espiritual para as regiões onde habitam os espíritos felizes. Quem não quer isso? Pensemos diariamente que a vida terrena é breve. Pensar diariamente nisso, que a vida terrena é breve. E tudo que diz respeito à vida terrena é transitório, não é permanente. Por isso, diz ele, queridos irmãos, que o centro de gravidade, Bezerra usa umas falas muito interessantes, né?
que o centro de gravidade das nossas existências, da nossa existência, precisa se posicionar naquilo que é eterno e não no que é passageiro, nos bens que podemos levar conosco após o curto estágio que nós realizamos na existência. Recordemos a palavra do Divino Mestre Jesus: pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Por isso, recados do coração vêm falar de amor, e o amor é a aura da vida. Simples assim. Tá bom? Agora é só sair amando. Muita paz a todos, que assim seja. Muito obrigado. Deus Pai, nesse instante, Senhor, queremos nós te elevar o nosso sentimento de gratidão, te falar, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada, nos foi concedida, de na noite de hoje recebermos tantas bênçãos, tantas dádivas, palavras esclarecedoras, consoladoras, que nos tocam a alma, que nos devolvem a esperança, que nos faz sentir a felicidade, voltar à nossa intimidade, que nos preenche de coragem e de resignação. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada por podermos aprender na noite de hoje a utilizarmos o instrumento da prece, esse mecanismo que nos possibilita a todos nós, indistintamente, de entrarmos num processo de comunicação, de ligação, de sintonia com as esferas superiores, com o Criador de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por nos permitir termos este conhecimento, de que temos essa ferramenta abençoada à nossa disposição, que nos momentos difíceis, nos momentos de dor, de angústia, possamos nós nos silenciarmos, procurarmos um estado de recolhimento, procurarmos a presença dos bons espíritos, para que eles possam nos auxiliar nessa conversa, para que eles possam suprir as nossas deficiências, as nossas dificuldades, para captarmos o consolo vindo do Criador. Por vezes, Senhor, nos achamos indignos, incapazes de conversarmos com o Pai, com o Mestre Jesus, por nos reconhecermos criaturas imperfeitas, indignas. Sabemos das máculas e das imperfeições que carregamos conosco. No entanto,
A tua palavra, Mestre Jesus, ecoa no tempo e no espaço, como se fosse agora a nos dizer: toda vez que estiveres cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. É com essa fé e com essa certeza, Pai amado, que agora queremos te pedir para que nos sustente em todos os momentos, independente da problemática que estejamos vivendo, para que nos dê as forças necessárias, a coragem, para que te faças presente, para que possamos nós sentir a presença dos anjos guardiões, que essa luz brote em nossa intimidade e que possamos nós trabalharmos por nos tornarmos criaturas melhores, fazendo escolhas mais assertivas, procurando seguir as tuas leis que regem o universo e as nossas vidas. Que todos os lares, que todas as famílias, que todos os locais onde exista dor e sofrimento nesse instante, receba a visita amiga dos médicos do mundo maior, que descem sob o comando do Mestre Jesus a acalentar a todas as almas. Queremos nesse instante, Pai amado, te dizer muito obrigado por nos proporcionar esses instantes de luz, paz, discernimento, compreensão da nossa própria realidade e do objetivo da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, agora nós temos um recadinho